grande. Essa leitura de Isaías revela um pouquinho desse sonho de Deus. Diz assim que o sonho de Deus é nos reunir, nos colocar juntos. Esse é o grande sonho de Deus. Reunir a humanidade toda. Aí tem aí de todas as línguas, de todas as raças, de todos os povos, de todas as culturas. Olha, eu acho isso fantástico. Muito mesmo. Não é? Esse sonho que Deus carrega. É tanta coisa hoje para separar a vida. Tanta coisa para nos dividir, para nos separar, para nos colocar longe um do outro. Nós estávamos nesse final de semana num encontro de jovens. Quanta coisa a juventude! Tinha mais de 130 jovens desde sexta-feira. Terminamos agora antes dessa missa, lá no Núcleo Bandeirante. Então, os jovens relatando quanta coisa hoje separa, divide as famílias, não é? Um assunto forte era o assunto família. E eles então colocaram as muitas coisas que dividem, que separam. O sonho de Deus é reunir. O sonho de Deus é colocar a gente junto. O sonho de Deus é nos salvar, nos conduzir para um caminho de salvação. Esse é o grande sonho de Deus. E Ele partilha esse sonho com a gente nessa leitura de Isaías. Não é? São tantas as diferenças hoje que a gente precisa harmonizar. São tantas as diferenças que a gente precisa harmonizar. Às vezes nem a igreja aceita certas diferenças, a igreja católica. A gente precisa aprender a conviver. Esse é o sonho de Deus. Todos sejam um. Jesus, na sua prece final, lá no capítulo de João, de 17, não é? De despedida dos discípulos, diz que todos sejam um. Então fica esse desafio lançado por essa leitura, não é? O que a gente puder fazer para que a humanidade seja mais unida, para que as famílias sejam mais unidas, para que as igrejas sejam mais unidas, para que os grupos das igrejas sejam mais unidos, consigam dar passos comuns. Olha, nós estamos no rumo do sonho de Deus. E o salmo também é o salmo menor que a Bíblia tem. Esse salmo que nós escutamos hoje, né? Nós temos um freio que ele é baixinho assim, aí o povo o apelidou de Salmo 116. Não é? É o salmo só tem uma passagem. hoje, o Salmo 116, que confirma isso. Olha o que Deus quer para nós. Ele nos ama. Comprovado é seu amor para conosco. Comprovado é seu amor para conosco. Olha, as religiões que pregam o Deus terrorista estão tudo fora da Bíblia. Porque a Bíblia fala do Deus que quer nos salvar, do Deus que quer nos unir. O Salmo fala que Deus tem um amor que é testado por cada um de nós, não é? Porque hoje tem muita religião que faz terrorismo, não é? Tem muita religião que faz terrorismo, que espanta as pessoas. Tem muito padre terrorista, tem muito pastor evangélico terrorista, que expulsa o povo das igrejas, faz terrorismo espiritual, não é? Tem terrorismo espiritual muito nas igrejas hoje, não é? Que ameaça, inclusive usando textos da Bíblia. Esse que nós escutamos aí no Evangelho é um texto muito usado para fazer terrorismo espiritual. Olha aí, cuidado, a porta é estreita, hein? Tem gente que tem essa religião assim, asquerosa, né? Eu costumo dizer lá na igreja, é a religião de um Deus que tem um amigo. Ele, mas se você escapa dele, você está na unha do capeta. Tem gente que é assim, acredita em Deus, mas parece que esse Deus tem um grande amigo, que é o diabo. Você sai da panela e entra na frigideira, não é? Então é esquisito esse tipo de religião terrorista. É esquisito mesmo. E que usa os textos bíblicos para isso. Não é? Olha, cuidado, a porta pode ser batida na sua cara. Vai confessar logo, meu filho, porque senão o inferno está muito próximo. Olha o que eu já escutei isso, não é? Não é? Tinha um sacerdote, eu lembro quando eu era pequeno, ele batia na mesa assim, pum, o mundo está perto de acabar. Então usava aquela voz asquerosa. Nossa, as crianças chegavam a gastar. Em vez de você voltar animado da missa, você voltava pior. Você voltava pior. A missa é para nos melhorar, não é? Para trazer uma mensagem de salvação, não é? Para levar a nossa pessoa, né? Não, mas aí tem essa religião terrorista muito em voga. Olha, a palavra de hoje, essa que nós escutamos do Evangelho,
não é para afastar ninguém. Deus não bate a porta na cara de ninguém. Quem bate a porta na cara dos outros somos nós, não é? Nós que fazemos isso. Deus não. Comprovado é seu amor para conosco, diz o Salmo 116. Deus não bate a porta na cara de ninguém. Mas Jesus diz: a porta é estreita. A porta é estreita. Mas o estreito de Deus é largo para nós. Não é? O estreito de Deus, a medida de Deus não é a nossa. Não é? Graças a Deus. Porque nossas medidas às vezes são tão. Não é? E a medida de Deus é bem mais larga. Então, passar pela porta estreita é fazer o que a gente tem que fazer. Não é? É fazer o que a gente tem que fazer. Com responsabilidade, com inteireza. Isso é ir pela porta estreita. Isso é gente. É ir pela porta estreita. Olha, quem vive hoje com seriedade, quem não leva a vida com superficialidade, hoje, vai pela porta estreita. Larga é o caminho do egoísmo. Não é? O caminho da corrupção. É largo esse caminho. Meu Deus. É largo o caminho da corrupção. Nesse nosso Brasil, é um caminho largo esse, né? É uma porta larga. Não é? Agora estreita. Estreita é a porta que nos faz ser gente. Então, quando Jesus fala da porta estreita, fala dessas pequenas renúncias cotidianas que a gente tem que fazer, que o marido tem que fazer para dar certo com a mulher, que a mulher tem que fazer para dar certo com o marido. As pequenas renúncias que o padre tem que fazer na igreja também, não é? Que os grupos têm que fazer uns diante dos outros. Olha, não é nada assim de outro mundo essa porta estreita que Jesus fala no Evangelho. É coisa que a gente pode fazer no dia a dia. Não é? Tocou para você ser médico? Seja com qualidade, seja o melhor médico. Tocou para você ensinar? Ensine com inteireza, com beleza, com vocação. Não é? Tocou para você ser professor? Nós temos aqui o professor Miziara, que já ensinou meio monte de gente a tocar nessa assunto. Tocou para você ser professor? Olha, seja com inteireza. Você está indo pela porta estreita. Porque tem muito professor hoje que vai pela porta larga. Ninguém quer aprender mesmo, então eu vou por aqui. Tem muitos sacerdotes também. Outro dia eu chamei a atenção de um sacerdote. O sujeito fez 10 anos de padre. 10 anos de padre. Um colega meu. 10 anos de padre. Eu falei, rapaz, 10 anos de padre, numa sociedade tão dinâmica que a gente vive, você se acomodou na primeira faculdade, não fez mais nenhuma atualização e fica aí falando besteira pro povo. E fica aí falando besteira pro povo. Né? Numa sociedade que a gente vive, se os padres não tomarem cuidado, né? Olha, ficam todos para trás. Daqui a pouco não vão ter o que dizer para os seus fiéis. Então, se você é sacerdote, com inteireza, com beleza, você está passando pela porta estreita. Porque o comum é você fazer só o arroz com feijão. Não é? Ali, e fica satisfeito com isso mesmo. Mas se você trabalha no serviço público, todo mundo